Meus caros alunos, cá estamos nós, dando continuidade a esta parceria que eu tenho feito com muita alegria junto com o Bahia Asset Management. Mais um curso para vocês. O tema desse curso é um tema muito rico e muito focado já em aplicações. O título é Processos Estocásticos e Finanças. Então nós vamos discutir muitos temas voltados para esse grande mundo das teorias de probabilidade, que é o conceito que está por trás dos processos estocásticos. Vamos falar de passeios aleatórios, de variáveis aleatórias e como que essas técnicas, esses conceitos, refletem a interpretação de fenômenos que estão ligados ao mundo das finanças. Vai ser um curso muito rico e nós vamos seguir o nosso modelo de trabalho. Então, essa primeira aula é uma aula sobre o conceito de probabilidades. O conceito de probabilidade é um conceito muito divertido. Eu vou definir probabilidade com rigor para vocês daqui a alguns minutos. E a definição rigorosa de probabilidade, ela é muito estranha, ela é muito pouco natural. E eu vou tentar explicar para vocês por que a gente precisa chegar àquele nível de complexidade, aquele nível de sofisticação, que a estratégia rigorosa é aquela e não pode ser de uma forma mais simples. Ok? Então vamos lá. A coisa mais simples, ensino médio, lá no começo, as primeiras vezes que se ouve falar de probabilidade, às vezes até no ensino fundamental, o trabalho se faz com espaços amostrais finitos e equiprováveis. E aí define-se probabilidade de um certo evento de uma maneira muito natural. Você tem o espaço amostral que é finito, você conta quantos elementos tem no espaço amostral, a técnica básica que a gente chama de contagem, é um procedimento que é chamado, a medida é feita por contagem, e você pega o evento. Então, se você lança 2 dados, o espaço amostral tem 36 elementos, e você olha para um certo evento, a soma dos dados é 8, a soma das duas faces é 8. Isso define um evento, você conta quantos elementos tem o evento, e quantos elementos tem o espaço amostral, faz o quociente, e isso é probabilidade. Isso é usado como uma definição geral de probabilidade. Mas ela tem um erro conceitual. É um erro que se chama circularidade. Ela não define nada, na verdade. Sabe aqueles dicionários que você procura uma palavra, ele não explica direito o que é a palavra, mas ele dá um sinônimo? Para explicar a palavra A, ele usa a palavra B. Aí você procura a palavra B, ele também não explica direito, ele usa a palavra A, e aí você fica numa situação circular. É exatamente o que acontece aqui. Olha que bonitinho. Para falar essa definição de probabilidade, eu só posso usá-la, a técnica de contagem, nos espaços amostrais equiprováveis. Mas o que é o espaço amostral equiprovável? É aquele em que cada elemento individual tem mesma probabilidade. Ah, mas eu ainda não falei o que é probabilidade. Então, para definir probabilidade, eu uso equiprovável, e se você me perguntar o que é equiprovável, eu preciso de probabilidade. E aí eu fico numa coisa circular. É um defeito conceitual, lógico. Talvez não fosse tão grave. Talvez só os puristas se preocupassem demais com esse defeito da definição. Mas ela é uma definição muito localizada, ela só serve para poucas situações. Vou rapidamente mostrar outros exemplos em que ela não serve. Se o espaço amostral não é equiprovável, eu já não tenho nem como definir. Se vocês pensarem, como é que foram os exemplos que vocês já tiveram em mãos em que o espaço amostral não era equiprovável? Um exemplo bem simples. Imagine o lançamento de um dado, então os resultados vão de 1 a 6, mas esse dado foi alterado para privilegiar o 6. Então, ao invés da probabilidade do 6 ser 1/6, que seria o caso equiprovável, ela é 1/3, exatamente o dobro. E os outros números, de 1 a 5, têm mesmo a probabilidade, e aí a probabilidade é 2/15. Esse valor faz com que a soma total dê 1. Se o 6 tem 1/3, os outros agrupam 2/3 e dividido por 5, vira 2/15.
Então você define nos átomos, nos números isolados, e aí você estende para os demais conjuntos por reunião. Então, num caso como esse, eu digo que as probabilidades dos pontos isolados são essas, e daí eu faço probabilidade do conjunto 1, 3, 6, é a soma das probabilidades do 1, do 3 e do 6. Eu faço por reunião, como se eu estivesse reunindo esses eventos, e aí o 1 é 2 quinzeavos, o 3 é 2 quinzeavos, e o 6, que é o privilegiado, é 1/3, e eu faço como se eu estivesse reunindo os conjuntos formados pelos 3 átomos e somo as probabilidades. Também funciona, assim como aquilo funciona nos equiprováveis. Mas também tem um defeito. Eu não defini o que é probabilidade. Eu fiz uma coisa muito pontual, muito ad hoc. Eu disse, neste caso, a probabilidade dos eventos se calcula assim. E eu não conceituei o que é probabilidade. Estão percebendo como esse conceito escapa das mãos? Ele fica como água escorrendo no meio dos dedos. Quer ver outro exemplo? Vamos para os espaços infinitos. Eu acho que se eu falar, olha, meu espaço amostral vai ser o conjunto dos números inteiros, tá? Positivos e negativos. -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Acho que se eu perguntar qual é a probabilidade de eu escolher um número ao acaso e ele ser par, acho que todo mundo espera que a resposta seja meio. Muito natural. Imagina que você vai fazer uma simulação de um processo qualquer. Nas próximas aulas eu vou falar de passeios aleatórios. Vai aparecer exemplos exatamente desse tipo, em que para cada número inteiro eu quero escolher ou um ou outro. Então, imagine que você está fazendo uma simulação e você quer saber se um número é par. Você escolheu um número ao acaso, qual a probabilidade dele ser par? É razoável que seja meio. Mas como é que eu chego nesse meio? O que é a probabilidade? Como o espaço dos inteiros é infinito, eu não posso fazer número de elementos, número dos pares, dividido pelo número de elementos dos inteiros. Isso é infinito, isso é infinito. Vocês se lembram das aulas de cálculo, de matemática? Infinito sobre infinito é uma indeterminação. Então, eu não tenho a definição de probabilidade não se aplicou. Então, eu também não sei o que é probabilidade. Continuo sem saber. Eu não posso fazer isso porque dá infinito sobre infinito. Sabe como é que se resolve esse caso? Isso tem a ver com a definição formal de probabilidade que eu vou dar daqui a pouquinho. Sabe como é que a gente resolve esse caso? A gente faz o seguinte. A gente fala, bom, no mundo real, a gente não trabalha com infinitos números. Se você vai fazer um processo, você vai fazer uma simulação, você está usando um computador para gerar números aleatórios, uma calculadora, e você tem um intervalo, uma janela de números em que é possível fazer essa conta, que seria, entre aspas, qual é o maior número que cabe no seu computador, na sua calculadora. Na verdade, eles trabalham, as máquinas trabalham com intervalo. E para efeitos práticos, nós não vamos trabalhar com um número maior do que não sei quanto. Então, como é que se contorna essa situação? Na verdade, ao invés de se trabalhar com z, a gente trabalha com um intervalo finito, começando num certo número natural, menos n, e depois vai indo, passa pelo 0, passa pelo 1, vai até o n. Ou seja, a gente pega uma janela finita de naturais, grande o suficiente para dar conta da nossa simulação, e usa contagem. Trata como se fosse um conjunto finito e usa contagem. Vocês estão vendo que cada caso tem os seus problemas, né? Existem outras situações, também com espaços infinitos, em que eu também não tenho como definir probabilidade. Existe um experimento clássico e muito elegante que vocês podem executar, fazer um programinha muito simples para executar. Pensa no quadrado de lado 1, usa um gerador de números aleatórios que está em alguma calculadora ou computador, gera um número de forma aleatória entre 0 e 1, outro número entre 0 e 1, usa isso como uma abscissa e ordenada de um ponto, acha um ponto. Calcula a distância dele até a origem e verifica se isso é maior ou menor que 1.
Se for menor ou igual que 1, esse ponto está na circunferência de centro na origem e raio 1. Se ele for maior do que 1, está fora. Então, imagine que você execute isso um número grande de vezes. Então, você vai ter um número total de vezes em que você fez essa simulação. E você vai ter pontos espalhados pelo quadrado 0,1. Esse é o número total. Aí você conta quantos acabam tendo distância até a origem menor do que 1, menor ou igual que 1. Ou seja, estão na circunferência de centro na origem raio 1. Chama esse número de N1. Isso dá a probabilidade de um ponto ao acaso estar nesse pedaço de círculo. Eu executei um experimento, fiz um número finito de pontos. O que isso mede? Sabe o que isso mede? Tem uma medida que está tácita por trás disso, que é diária. Essa probabilidade do número do ponto escolhido estar no quadrado, dividido pelo total, expressa a relação entre as áreas dessas duas figuras. A área do quadrado é 1, porque é um quadrado de lado 1. A área do círculo de raio 1, como a área do círculo é πr2, a área do círculo de raio 1 é π. Como eu estou com 1/4 de círculo, isso é π sobre 4. Então, isso é um experimento clássico, dá para calcular π fazendo isso. E esse 1 desaparece, né? Então π é 4 vezes esse quociente aqui. Aí executa-se um monte de vezes que a gente vai obtendo um número que é 1/4 de π. Como é que eu estou medindo aqui? Não estou fazendo contagem, não estou definindo nos átomos e estendendo, não estou fazendo pegar um segmento finito, eu estou usando uma outra medida, estou usando área. Então, observem só, conforme eu vou mudando o meu contexto, eu vou mudando a maneira, vou mudando a métrica que eu estou usando para quantificar os conjuntos e fazer as comparações. Se eu estivesse falando numa reta, e eu falasse assim, escolhido ao acaso um número entre 0 e 10, qual a probabilidade dele estar entre 0 e 3? Eu acho que todos esperam a resposta 3/10, porque entre 0 e 10, que é um certo intervalo, eu estou perguntando a probabilidade de estar entre 0 e 3. E aí eu estou usando comprimento, entre 0 e 3, entre 0 e 10. Então, esse é um exemplo que eu uso comprimento, aqui eu uso área, aqui eu uso contagem, primeiro restringo para um pedaço finito e uso contagem. Então, cada caso está aparecendo uma coisa. Como é que o matemático age quando ele se vê diante disso e ele quer tornar isso rigoroso? Sabe qual que é o procedimento básico? Primeiro, entender que eu estou fazendo medidas de diferentes formas. Então, é essa mesma palavra que vai ser usada. O matemático fala, para introduzir o conceito de probabilidade, eu vou ter que usar medida. E é uma palavra que estende a ideia de contar, de comprimento, de área. É uma ideia mais genérica, abstrata, medida. E eu tenho que escolher os conjuntos com que eu vou trabalhar. Não é com qualquer conjunto. Eu quero simular a probabilidade de ser par, mas eu não posso trabalhar com todos os conjuntos, com o conjunto dos inteiros, porque ele é infinito. Então eu tenho que trabalhar com o segmento. Eu tenho que privilegiar os conjuntos que eu vou usar. E é isso que está por trás da definição de probabilidade, que eu vou mostrar para vocês em seguida agora, como é que em matemática a gente caracteriza a probabilidade. Então vamos lá. Para definir de forma rigorosa a probabilidade. Primeiro, você tem que ter um conjunto U, que é o conjunto no qual a gente vai trabalhar. Mas olha que sutil. O conjunto U, do conjunto U eu obtenho um espaço amostral, que é um pedaço das partes de U. Eu não vou trabalhar no U inteiro, porque isso vai trazer problemas técnicos. Por exemplo, o meu conjunto inicial pode ser, eu gostaria de trabalhar nos inteiros para fazer uma simulação. Mas eu já vi que não dá para trabalhar nos inteiros como um todo, porque eles são infinitos à medida, eu teria um infinito e não funciona. Então eu restringo para um segmento. Enfim, dado um contexto que está dado pelo U, o que importa é um pedaço dos subconjuntos de U. Esse vai ser o espaço amostral. Não vão ser todos os subconjuntos. Vão ser os subconjuntos de interesse. O que eu espero desse conjunto onde eu vou trabalhar? Esse conjunto de conjuntos.
o vazio e o espaço todo têm que estar presentes. Se um conjunto está, o complementar tem que estar. O complementar é o contrário, né? O não estar. É formado pelos elementos que não estão aqui, né? Complementar no sentido de o contrário daquela ideia. E ele tem que ser fechado para reunião. Eu escrevi aqui fechado por duas reuniões, mas na verdade é reunião infinita. Normalmente, quando vocês vão olhar os textos, o que está escrito aqui é uma família de conjuntos. Se os AIs todos estão no espaço amostral, então a reunião infinita dos AIs também está no espaço amostral. E o espaço é fechado por reunião infinita. Escrevi 2, mas vale para uma reunião enumerável. Então, o ambiente para o qual nós vamos fazer teoria de probabilidades de forma abstrata tem que ser isso. Olha que saída que eu dei para todos aqueles exemplos que eu falei agora de pouco, em que faltava rigor para definir probabilidade. Eu agora estou tranquilo, eu estou falando de conjuntos que têm uma boa propriedade, são fechados por reunião. Eu tenho que ter uma medida finita definida nesses conjuntos. O que é uma medida? É uma maneira, justamente como a palavra sugere, né? É uma maneira de quantificar aquele conjunto. Pode ser contagem, pode ser área, se eu tiver numa situação bidimensional, pode ser comprimento, se eu tiver numa situação unidimensional. Vai depender do meu contexto, qual é a técnica de medir que eu vou usar. Mas a medida é uma função que tem que ser positiva. Claro, né, eu estou fazendo uma quantificação, então eu vou querer positiva. Eu quero que no vazio ela dê 0. Quero que ela seja finita, porque aquilo que eu dei no exemplo que eu falei dos inteiros. Não adianta eu trabalhar num conjunto infinito e fazer uma divisão infinito por infinito, isso dá indeterminado. Então eu preciso de uma medida finita. A medida tem que ser coerente com a reunião. A medida de uma reunião é a soma das medidas, se os conjuntos forem disjuntos. Então a medida tem que ser aditiva. Isso também vale para infinitos. Eu escrevi aqui para 2, mas vale para infinitos. Se você tiver uma família de conjuntos, infinitos conjuntos AI, com a propriedade de quaisquer 2, AI, inter, AJ é vazio, quer dizer, quaisquer 2 da família são disjuntos, então a medida da reunião dos AIs é a soma das medidas das reuniões, medida infinita. Isso que eu escrevi aqui para 2 vale, na verdade, para infinitos. Tá? Então, quando você chega nesse momento, você consegue definir probabilidade. O que é a probabilidade de um evento? É a medida do evento dividido pela medida do espaço amostral, pela medida do conjunto grande, do conjunto com o qual nós vamos trabalhar. No caso daquele exemplo dos inteiros, que era um conjunto infinito, o U vai ser aquela janela que eu vou trabalhar, do menos tanto ao mais tanto. No caso daquilo que no começo eram os equiprováveis, lançamento de um dado, o U vão ser os 6 resultados do dado. Se não for equiprovável, não tem importância, vai ser também o mesmo conjunto. E onde é que vai estar embutida o fato dele não ser equiprovável? Na maneira como está definida essa medida. A medida lá no não equiprovável, ela simplesmente tem todas essas propriedades e satisfaz aquela condição que eu dei nos átomos. Se for área, a medida pode ser área. E aí eu trabalho com probabilidade respeitando áreas. Ela pode ser comprimentos. Então, para cada contexto, eu vou ter uma medida e eu vou ter uma probabilidade associada. E aí essa definição, embora fique bastante abstrata, ela faz sentido. O que os matemáticos chamam dessa característica aqui, desse conjunto espaço amostral, é que ele tem que ser porque ele tem essas propriedades, ele chama-se sigma álgebra. É o nome que os matemáticos dão. Então a gente define probabilidade como uma medida numa sigma álgebra, e a probabilidade é ela própria uma medida, porque ela é simplesmente um múltiplo da medida anterior, né? Ela é uma medida que essa daqui era finita,
Probabilidade é uma medida que no espaço todo vale 1, porque a probabilidade de U é a medida de U sobre a medida de U que dá 1. Então a probabilidade não deixa de ser uma medida que vale 1 no espaço total. Propriedades básicas de probabilidade. A probabilidade da reunião é a soma das probabilidades menos a intersecção. Quando a intersecção é vazia, como está lá na definição, automaticamente isso é zero e fica o que está na definição de probabilidade. Quando isso não é vazio, então tem que demonstrar essa propriedade, é uma demonstração simples. A probabilidade do vazio é zero, do espaço todo é 1, a probabilidade do complementar é 1 menos. Essas coisas saem todas, são demonstráveis, a partir destas propriedades básicas que eu coloquei na definição. O conceito fundamental, que a gente vai usar muito, é o conceito de probabilidade condicional. Probabilidade de ocorrer um evento A, dado que ocorreu um evento B. Isso nós vamos usar o tempo inteiro. Quando a gente for estudar passeios aleatórios, o primeiro exemplo que eu vou dar de passeio aleatório, ele vai estar relacionado com a situação em que uma pessoa faz investimentos, com uma certa probabilidade de ganhar ou não, e aí você tem um histórico, então o histórico vai ser o ocorreu B, dado o histórico de ganhos ou perdas passado, eu vou querer analisar qual é a expectativa de patrimônio que a pessoa tem no próximo passo. É uma pessoa que está fazendo investimentos. Esse é uma das primeiras aplicações de passeios aleatórios. Então a gente tem um passado e a gente quer olhar como é que esse passado interfere no futuro. Isso é probabilidade condicional. E a probabilidade de ocorrer A, dado que ocorreu B, é a probabilidade da intersecção dividido pela probabilidade do que ocorreu. Isso chama-se redução do espaço amostral. Porque, na verdade, o que está aqui é o seguinte: se ocorreu B, eu paro de pensar no espaço grande. Porque no espaço grande não vai mais ocorrer, eu já sei que ocorreu B. É redução do espaço amostral. No lançamento não dá. Se eu sei que saiu par, eu esqueço os ímpares e agora eu trabalho só com o par. E aí eu vou ver o que pode ter ocorrido dentro dos pares com o meu evento A. Uma coisa interessante de observar é que a nossa intuição falha com probabilidade condicional. Nós vamos usar muito probabilidade condicional no estudo de passeios aleatórios, de variáveis aleatórias, de martingale, de uma série de coisas, a gente vai usar muito esse conceito. Então, ao longo das aulas, toda vez que aparecer probabilidade condicional, a gente vai parar para retomar um pouquinho as propriedades. Vou fazer uma continha só para mostrar que nem sempre a gente prevê do jeito certo o que vai ocorrer. Pensa na seguinte situação. Você tem uma sociedade, um grupo, em que 10% das pessoas têm uma certa doença. Uma doença que incide em 10% da população. Pensa que você tem um teste que é 90% eficaz. O que eu quero dizer com 90% eficaz? Que ele acerta 90% das vezes. Se a pessoa está doente, ele dá um resultado positivo com 90% de probabilidade. E 10% das vezes ele erra. Ele diz que a pessoa, que mesmo estando doente, ele dá resultado como negativo. E o contrário, se a pessoa está sadia, 90% das vezes ele vai dar um resultado negativo e só 10% das vezes ele dá que a pessoa sadia estaria doente. Ou seja, ele dá falso positivo e falso negativo 10% das vezes. E 90% das vezes ele acerta. O resultado positivo é positivo e o resultado negativo é negativo. Esse é o contexto. Imagine uma pessoa que testou positivo. Qual a probabilidade dela efetivamente estar doente? Isso é a probabilidade condicional. Super bonito. E ele é assim, olha que interessante. Dado que o teste foi positivo, qual a probabilidade da pessoa efetivamente estar doente? Tem duas coisas que desviam a nossa intuição. Uma é que a nossa intuição não lida bem com esse fato de que poucas pessoas estão efetivamente doentes. E a nossa intuição também não lida bem com o fato de que o exame é muito eficaz. E dificilmente a gente acerta o chute aqui.
Qual é a probabilidade de uma pessoa que testou positivo estar efetivamente doente nessas hipóteses? A resposta é um pouco surpreendente. A resposta, eu vou fazer a conta para vocês verem. A resposta é, a pessoa testou positivo, qual a chance dela estar doente? Meio, 50%. Tanto pode estar doente como não. O teste positivo, neste caso, não indica nada. Ela pode estar doente ou não com a mesma probabilidade. É um pouco surpreendente isso. E sabe por quê? Olha que bonitinho. A pessoa pode estar doente ou estar sadia. Como a doença incide em 10% das pessoas, a probabilidade dela estar doente é 0,1, dela estar sadia é 0,9. Aí ela faz o teste. O teste erra só 10% das vezes. Se ela está doente, com 0,9 de probabilidade, o teste vai dar positivo. E com 0,1, o teste vai errar, pessoa doente, e ele vai dizer negativo. Pessoa sadia, faz o teste. Se ela está sadia, o teste vai acertar 90% das vezes, com 0,9 ele vai dizer que ela está sadia, negativo. E só 0,1 ele vai dar um falso positivo, vai dizer que a pessoa sadia está doente. Se você olhar em cada um desses ramos, aqui, doente, positivo, doente, negativo, sadio, negativo, sadio, positivo. Isso ocorre 0,1 por 0,9, 0,09% das vezes. Isso aqui ocorre 0,01% das vezes. Isso aqui ocorre 0,81% das vezes. E isso aqui ocorre 0,09% das vezes, porque é 0,1 por 0,9. Observa, dado que é positivo, está na linha 1 e na linha 4. Dado que a minha pessoa é positiva, ela pode estar doente com 0,09 ou ela pode estar sadia 0,09. Ou seja, dado que é positivo, a probabilidade de estar sadia ou estar doente é a mesma. Esses números nos enganam completamente. Em termos filosóficos, isso mostra a importância do médico, que entreviste o paciente, que olhe o paciente como um todo, etc, etc. O que eu queria que vocês observassem é que, do ponto de vista aritmético, a intuição da gente leva um tranco, leva uma invertida dos números. Se a gente fosse usar a definição aqui, nesse caso, a intersecção seria a intersecção de doente e positivo, que é a primeira linha. Então, esse número aqui em cima seria 0,09. E B, que é o positivo, seria a primeira e quarta linha, 0,18. E isso daria meio. O que a intuição da gente não pega muito bem. Certo? Bom, então ficamos por aqui.